Oi, estamos juntos de novo nesse projeto que eu amo, Nós Três em Resenha, com meus amigos Guilherme e Gerlan. E hoje a gente vai falar sobre o acontecimento de Annie Ernaux, essa autora francesa que acabou de levar o Nobel. Fresquinho. Então a gente já puxou um dos livros dela, esse daqui não está dentre os últimos, né? Foi um dos primeiros? Não, esse acho que foi o terceiro. É o de 1999. O primeiro é O Lugar. O Lugar. E eu já li, inclusive, não gostei do Lugar. Mas esse daqui, gente, o acontecimento é um livrão. O segundo, aliás, é o terceiro. O segundo Não, é eu a acho. Vergonha. Eu acho que ele é o quarto. É o terceiro livro É o dela. acontecimento. Ó, é o lugar, os anos. Os anos é mais a recente. vergonha e o acontecimento. Não, os anos é mais recente. Gente, É o eu terceiro livro dela. vou pesquisar e coloco aqui. Não, eu já vi porque eu tenho os quatro em casa. Os anos é de 2000 e alguma coisa. É. Ela começou com esse aqui, do ano de 1983, o primeiro livro dela. O Lugar. O segundo livro dela. Então esse faz aqui é a sentido, Vergonha. porque eu não gostei do Lugar, de repente ela tava, né? E por último. Então, o que vocês acharam do livro? Vocês gostaram? Amei. Muito. Amei. Acho Aliás, que para eu o primeiro gostei. contato, o meu primeiro contato, assim, com ela, já foi O primeiro sensacional. com esse contato livro. meu com ela, eu fiz questão de ler a tríade dos livros dela, exatamente para poder pegar um apanhado maior do que é escritor, de como é Annie Ernaux. E ela escreveu os 3 livros. São autobiográficos, né? Essa é uma autora É autoficção, reconhecida, isso, por escrever autoficção. Que na verdade não são biografias, né? Ela faz uma ficção sobre a própria história de vida. É muito interessante isso, São né? E ela se autobiográficos. coloca como personagem mesmo, né? Não é autobiográfico. Tem essa coisa da autobiografia, mas também tem essa coisa da autoficção. Isso não fica muito claro, né? A gente pode até estudar um pouco mais isso pra gente fazer um vídeo mais teórico aí sobre o que seria. Mas aqui ela conta a história, né, da própria vida dela, de quando ela tinha 23 anos, foi em 1963 que se passou, em que ela fez um aborto. Ela engravidou de um cara com quem ela saía, não era um relacionamento muito... Um rapaz que ela tinha Namoradinho, acabado de conhecer, né? um namoradinho que ela estava Isso. saindo, mas que não era um relacionamento muito firme, De muito tempo. nem muito estável, mas ela por azar ela engravidou. E aí... Na faculdade ainda, isso prejudicava muito. Tinha 23 anos, ela estava vivendo num período onde essa questão do aborto não era legal, e aí ela engravida e ela tá Era, naquele contexto ali inclusive, universitária, nessa tá parte aqui, fazendo a monografia dela, tá com aquelas preocupações ali, e do nada surge essa questão que embola a vida dela toda. E aí ela tá tentando lidar com isso na história. o aborto na época era considerado crime. Ela descreve aqui, Logo no nessa prólogo, página, né? não, no prólogo não. Um pouco mais avançado do livro, Essa a questão da- descrição criminal do crime de aborto na é. época em que ela praticou o ato, na época do acontecimento, porque ela trata o aborto dela como o acontecimento, não um acontecimento na vida dela, um fato que se passou. Foi um fato que marcou muito a vida dela. Isso, a gente tá com isso aqui se passando na França, né, essa história de vida. E ela relata também um momento histórico, né, social que estava sendo vivido no mundo, falando da questão da AIDS também, né, Sim. que estava surgindo. Então, ela ter praticado um ato ilegal trouxe algumas dificuldades para que ela recebesse ajuda, né? Então ela se sentiu assim, no meu ponto de vista, ela não usa essas expressões, mas um desamparo muito grande de resolver e de buscar a solução para isso, o conflito também com a própria família possibilidade também, da maternidade, e esconder isso de todo mundo e não ter apoio hospitalar adequado. Então é isso, em grosso modo, né, que o livro conta. O que ela descreve muito, o livro são várias fases. É um livro muito pequeno. As pessoas podem ver, um livro de 74 páginas. Annie Ernaux, ela não é uma mulher de palavras desnecessárias. Ela escreve um livro onde tudo aquilo que ela escreve é pertinente.
ela é conhecida por esse aspecto, que ela não é uma autora prolixa. Ela fala exatamente aquilo que ela quer descrever. Os livros dela são pequenos, tem o outro que é um pouquinho maior, e ela descreve em fases esse acontecimento na vida dela. Primeiro, ela descobriu a gravidez, o preconceito que se envolvia. Tem a questão envolvendo a família ainda ficava ali resguardando ela, né? Tem aquelas... Ela não pôde contar aquele com o apoio medo da que ela família, tem. porque a família não aceitava isso. A família era muito conservadora. Ela Nos precisaria outros casar livros ela primeiro. descreve a família dela. A família dela, a Nerlot é filha de trabalhadores rurais que se tornaram depois operários e que depois, muito depois, eles progrediram e se tornaram donos de um café, mas eram pessoas humildes. Ela descreve muito isso, pessoas humildes, o preconceito interno que ela teve na vida dela por ela ser de origem humilde, dela se achar deslocada em outros meios quando jovem. E ela nisso aí, esse meio onde ela vivia, o preconceito era muito grande com mulheres que engravidavam solteiras. Ela descrevia isso referente à mãe dela. A mãe dela, o medo que a mãe dela tinha é que ela engravidasse solteira. Eles contestavam e rechaçavam muito firmemente uma mulher grávida solteira, uma mulher mãe solteira. Ali ela já não poderia ter esse apoio. Não, jamais. Ela nem busca, ela nem pensa nessa possibilidade durante a sociedade a narrativa. Si Inclusive ela esconde, né, essa questão, porque ela é fiscalizada até, né? Ela é fiscalizada. Ela tenta esconder. Ela leva as roupas sujas para casa da mãe para lavar e a mãe fica olhando se ela ficou menstruada ou não ficou. Uma coisa que me chamou a atenção, saindo um pouquinho daí, é como o diário antigo é matéria-prima para a escritura desse livro, né? Então ela usa um material que ela tinha escrito e ela diz aqui que no diário da época eu escrevi isso. Essa frase... Ela vai anotando tudo. Ela vai anotando tudo. Uma releitura das escritas antigas para ela poder se localizar melhor com relação. Ela vai voltando tudo aquilo que ela escreveu para ela ter uma noção maior daquilo que ela sentiu naqueles momentos. Embora o fato tenha marcado ela muito intensa, muito íntima e muito profundamente. E como eu sou uma defensora da escrita, né, como uma possibilidade de elaboração, eu achei isso lindo, assim, ela ter os diários e resgatado isso e usado isso literalmente no livro, né, dizendo o que ela escreveu sobre esse acontecimento ou sobre aquele dia, na ocasião mesmo que ela viveu. Então isso me chamou muita atenção. A Nerlot, ela escreve, a escrita dela, o perfil dela literário, a Nerlot escreve sobre experiências de vida dela. A escrita dela é fluida, a escrita dela não tem palavras desnecessárias e a escrita dela é filosófica. Ela filosofa, ela pega as experiências que ela viveu e ela joga as impressões dela para fora. Ela simplesmente joga aquilo que ela sentiu, aquilo que intimamente ela sofreu com aquelas experiências dela para fora. A escrita dela é filosófica. Ela não escreve uma história, um romance, aquele romance que tem isso, acontece, não. É uma história de vida que ela passa, ela conta acontecimentos da vida dela que ela joga para fora com experiências. Por exemplo, o lugar, a experiência, é a morte do pai dela. Ela rememora e mostra toda a experiência de vida que ela teve com o pai, a origem humilde do pai dela, como com o tempo que ela foi se distanciando, socialmente ela foi se distanciando do pai dela, ela vai jogando as experiências de vida. Já em A Vergonha, que é o segundo livro dela, ela narra um acontecimento quando ela tinha 12 anos, em 1952, numa discussão doméstica, o pai dela pegou uma faca e meio que ameaçou a mãe. Tentou matar a mãe. E nisso aí, ela fica extremamente envergonhada e ela faz um apanhado de todas, assim, do deslocamento social que ela sentia pela origem humilde dela, de tudo aquilo que as pessoas mais desfavorecidas sofriam com relação aos outros, de tudo aquilo que ela sentia, aqueles complexos que ela tinha, porque eu sou de origem humilde, ela tinha medo de não ser aceita. E agora aqui, ela já faz um apanhado, esse livro aqui já é um pouco mais intenso, porque aqui é um acontecimento de vida em que sofre muito preconceito. Uma mulher grávida, solteira, um estudante de 23 anos. Ainda hoje, né?
Ainda hoje tem. Imagina em 1963. Nenhum de nós aqui era nascido nessa época. Gente, Anisnou, as cenas do aborto são cenas muito fortes, muito dolorosas. Muito intensas. Né? Isso. E tem duas outras coisas que me chamaram a atenção, até que eu coloquei aqui, além dos meus 1.500 post-its, coloquei outros especiais aqui. Falando da questão da nomeação, né? De como é importante colocar as coisas em palavras, mas também como é difícil. Quando a gente coloca algo em palavras, a gente consegue fazer um entendimento melhor daquilo. Aquilo é um processo terapêutico, né? Então a gente tem na página 20 aqui, ela falando que não empregava os termos que designavam a gravidez. Então ela falava, nem usava, não estou esperando um filho, nem usava a expressão grávida, muito menos gravidez. Não verbaliza, né? Isso, ela falava muito menos gravidez porque rima com estupidez. Então você vê como que a questão... Ela se culpava por ter engravidado, ela se culpava por ter engravidado, e como que ela rejeitava a gravidez, porque aquilo não cabia na vida dela de jeito nenhum. Naquele momento seria um problema. Não cabia na vida dela. Simplesmente a vida dela como um plano não iria caber mais. E a questão também, né, daquele momento, até ela estereotipava uma mulher que engravidava fora do casamento. Na página 24, isso, ela disse assim, tem uma frase aqui, eu ficava mais tranquila de saber que uma garota como ela, que era uma moça da faculdade, que usava óculos, super certinha. Uma moça que veio de origem humilde e ascendeu ao ensino universitário. Isso, ela fala, eu ficava mais tranquila em saber que uma garota como ela tinha feito um aborto. Quer dizer, existia também, até para si, para toda a sociedade, um estereótipo, né, de quem é uma mulher que é passível de fazer aborto naquela época. Então, assim, nós hoje já fizemos um avanço em relação a isso muito grande, mas ela trata aqui como que pro próprio olhar dela, uma menina estudiosa, dedicada aos estudos, não poderia engravidar, né? Então olha o sofrimento também que ela passou diante da própria questão social aí na cabeça dela, né? Não, eu só estava pontuando essa questão, eu estava falando dessa questão de como a sociedade via, né, e tratava aquela questão do aborto. No final, quase no final do livro, é retomada essa questão de novo quando ela tá dando a entrada no hospital, né? Porque existe uma complicação, né? Um detalhe antes. Tem a complicação, né, advinda aí do aborto dela, e no hospital, o que me marcou muito, ela tem uma hemorragia e aí ela precisa ser hospitalizada. E o que me marcou muito em relação a essa questão social, como é vista, é que ela dando entrada no hospital como uma jovem universitária que estava fazendo um aborto, ela estava sendo muito melhor tratada do que uma mãe solteira que decidiu ter essa criança. Mas uma mãe solteira operária. A questão é muito disso aí. Social, o médico tratou financeira. ela muito mal no início, o residente... O médico tratou ela muito mal no início porque confundiu ela com uma operária. Depois ele passou a tratá-la melhor e ficou muito envergonhado quando descobriu que não se tratava de uma operária, se tratava de uma estudante universitária. É verdade. Então essa questão aí, essa questão social, essa divisão de classes e o preconceito social que tinha na época era muito grande. É uma coisa muito presente nas obras dela. Esse livro aqui mostra muito isso aqui, a vergonha. O segundo livro dela, isso é muito explicitado, embora não seja o tema central de um acontecimento. Uma coisa que eu estava falando aqui nesse intervalinho que a gente deu é como é rica, né, a literatura, porque cada um de nós apontou, né, trechos ou questões do livro distintas. É claro que não absolutamente, a gente nem comparou, mas... os pontos que me chamaram a atenção mais como foi o olhar, foram diferentes dos meninos, né? Então, assim, uma outra coisa porque eu tenho essa conexão com a literatura, com o livro
né, pretendo estudar isso, tem uma frasezinha na página 61 em que eu apontei aqui como interessante, especial, e coloquei do lado: o livro publicado ganha vida própria, porque ela escreve aqui: não terei mais nenhum poder sobre meu texto, que será exposto como foi meu corpo no Hotel Dieu. Então, o Hotel Dieu é o hospital da época, o nome que chamavam hospital. Isso, então como a gente, né, alguém que escreve uma obra, que escreve um livro, a gente toma posse disso aqui. Quem pode dizer que exatamente o que eu li ou a gente li? Dela agora. O autor a perde história o tem controle domínio público. total, né? Às vezes não foi nem aquilo que escreveu, às vezes ele escreveu outra coisa, mas a gente compreendeu. O que é dito é uma coisa, o que a gente entende é outra, né? Passa pela nossa própria vivência. Por esse filtro, né? Outra coisa que ela sofreu muito, gente, que ela trata o período anterior. Quando ela descobre acerca da gravidez, o caminho que ela percorre até ela conseguir uma pessoa que faça um aborto nela. Os médicos primeira pessoa que ela, os médicos nenhum aceita porque tem medo do comprometimento, porque o médico perdia o direito de exercer a medicina. Sim, se poderia tivesse ser preso envolvimento num crime de aborto. Alguns até ficam sensíveis Isso fica ao pedido dela, mas não sensível em termos, né? Eles ficam com pena dela, mas não querem se comprometer. Claro. Aqui ela descreve muito bem no livro as punições, como a lei tratava o crime de aborto em 1963. E o primeiro cara que ela tenta, o primeiro amigo que ela tenta buscar apoio, era um estudante que ela achava que era uma pessoa vanguardista envolvida em causas sociais. O cara era casado, tudo, então ela expõe a ele a situação. E o que ele faz? Leva ele para casa da mulher, tudo. Aí na hora que a mulher dá tipo uma saída, precisa dar uma saída, ele chega para ela e fala: ainda dá tempo da gente dar uma rapidinha. Ele tenta abusar dela. Mulher é vista nessa época, mulher que está grávida é vista nessa época, como uma mulher disponível que não engravida. Porque o cara, ela deixa muito claro isso, que ela era uma mulher que estava ali disponível, com um problema sensível, fragilizada. E era uma mulher para quem o cara não representava nenhum risco para o cara, porque ela já estava grávida, então ela não poderia engravidar dele. E outra coisa também que me chamou a atenção é como ela ficou desamparada. Para a única pessoa para quem ela contou, uma das poucas pessoas para quem ela contou, que foi o namorado, e que ele não deu qualquer apoio. O namorado agiu da seguinte forma: o problema não é comigo, não é meu. Não me traga problemas. Você se divertiu comigo, você ficou grávida, o problema é seu. Não traga esse problema para mim. A única coisa que eu quero é não ter que ter aborrecimentos com esse problema. O namorado tratou ela dessa forma. Eu acho que Tanto que ela rompe em definitivo com ele. Que a personagem, a segunda personagem, assim, com um papel muito significativo. Segunda pessoa, porque é a senhora. Personagem, é a senhora que dá o apoio a ela, que presta o apoio a ela. Sim. Né? É a fazedora de anjos, né? Exatamente. É o segundo personagem que aparece, assim, que tem uma contribuição muito significativa. Não, a aborteira, ela tem um significado mais ou menos. Ela é uma senhora que ela é uma estudante de medicina, mas ela tem uma certa frustração com isso. É uma enfermeira, que ela, quando ela faz isso, ela se sente mais próxima de cargo de médico que ela não conseguiu alcançar. Exatamente. E ela está próxima de realizar o objetivo dela. Até um certo ponto. Ela tem medo de que aquilo se transforme no problema para ela. Então ela dá um apoio até esse ponto. Depois, assim, realizou um aborto, fez o procedimento, agora é por sua conta. Essa senhora, ela é bem objetiva, né? Ela, né, tem essa primeira visita, ela analisa, agenda o procedimento, depois teve uma complicação, ela faz uma segunda visita para essa mulher, e depois ela até vai no local próximo, próximo do final do livro, ela até vai ao local onde mora essa mulher. O local marca tanto ela que ela tem uma descrição, muitos anos depois ela consegue descrever a cena, o local com riqueza de detalhes muito grande. É um livro de memórias, né, gente? Em que ela retoma de auto-experiência. No momento da escritura do livro, ela retoma esses diários, retoma as memórias, volta ao local onde essa mulher verifica vivia, mudanças. Né? Então, assim, é muito essa é a lindo. característica da escrita de Annie Ernaux. A Annie Ernaux escreve sobre as experiências de vida dela. Os anos também parece que é muito mais profundo, muito mais intenso.
E é sobre também as experiências de vida dela. Aí já é mais adiante, já é ela casada, depois que o pai dela falece, em decorrência, já é um período posterior ao período desses livros, que esses livros aqui são os livros das experiências de vida dela na década de 50 e 60. Ela escreve, ela vai além disso, ela escreve década de 70, 80, 90, mas ela é uma escritora que ela escreve sobre ela mesma. Não como uma vaidade, mas simplesmente ela quer expor os pensamentos, as opiniões, as impressões, ela quer expor as experiências de vida dela e coisas sob que forma ninguém de expõe, reflexões. né? Geralmente ela, as pessoas têm vergonha de expor essas questões. Ela põe reflexões. Geralmente esse Familiares, tipo de livros sociais. são livros difíceis de ler. Não são. Isso aí eu já vou desiludir todo mundo. Não são livros difíceis. A escrita de Anne Ernaux é fluida. Sim, muito e fácil. acessível. Gente, vocês pensaram se essa foto dessa mulher linda aqui É ela. é ela? Bom, a Anne Ernaux agora é assim. Ela tem a idade que teria minha mãe se tivesse viva. As duas são do mesmo ano. Essa é uma Anne Ernaux hoje em dia. Isso, e eu fiquei, Aos 82 gente, será anos. que essa foto é real da época? Essa foto é ela. É? Mas tem um É, novo Ernaux. que a editora vai lançar agora, que também tem uma foto que é muito semelhante. A Tem, mulher- em uns a anos mulher ela é tem uma muito foto semelhante. dela deitada de biquíni, assim. Os livros são lindos, gente. Que é uma Essa foto editora dela, capricha ela bota. muito Esse aqui, nos livros. Essa foto aqui são os pais dela, porque o livro reflete muito, envolve muita figura dos pais dela. E esse livro aqui, O Lugar, essa foto é o pai dela, porque o livro, a personagem do livro, praticamente onde ela ela se debruça sobre as experiências com o pai dela. Os livros são lindos. Lindos, Então, lindos, gente, ó, editora Fósforo, parabéns. Parabéns. Show. É Ainda bem que isso. nos proporcionou Vão colher bons a frutos possibilidade agora. de conhecer essa escritora que não era muito conhecida no Brasil e que agora se tornou. Eu fui procurar Fui os outros colocar nas livrarias locais aqui, estão todos esgotados. Eu tive muita dificuldade para comprar. A galera tá comprando com força os livros dela. Então, faça favor, vocês que estão aí assistindo a gente, pelo menos o acontecimento. Comecem por ele, fica Isso. uma boa sugestão. É um Isso. livro muito bom. Eu, para quem tiver interesse e coragem, os três, tá? Eu fiz assim. São fáceis, rápidos e agradáveis. São pequenos. São pequenos, mas muito bons. É isso então, a gente fica por aqui, até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau. Tchau. Começou a piscar de novo.